Lei de Registros Públicos, título 1 das Disposições Gerais, capítulo 1 das Atribuições. Artigo 1º. Os serviços concernentes aos registros públicos estabelecidos pela legislação civil para a autenticidade, segurança e eficácia dos atos jurídicos ficam sujeitos ao regime estabelecido nesta lei. Parágrafo 1º. Os registros referidos neste artigo são os seguintes. Inciso 1. O Registro Civil de Pessoas Naturais, inciso 2. O Registro Civil de Pessoas Jurídicas, inciso 3. O Registro de Títulos e Documentos, inciso 4. O Registro de Imóveis. Parágrafo 2º. Os demais registros reger-se-ão por leis próprias. Parágrafo 3º. Os registros serão escriturados, publicizados e conservados em meio eletrônicos nos termos estabelecidos pela Corregedoria Nacional da Justiça, do Conselho Nacional de Justiça, em especial quanto aos, inciso 1, padrões tecnológicos de escrituração, indexação, publicidade, segurança, redundância e conservação e, inciso 2, prazos de implantação nos registros públicos de que trata este artigo. Parágrafo 4º. É vedado às serventias dos registros públicos recusar a recepção, a conservação ou o registro de documentos em forma eletrônica produzidos nos termos estabelecidos pela Corregedoria Nacional de Justiça do Conselho Nacional de Justiça. Artigo 2º. Os registros indicados no parágrafo 1º do artigo anterior ficam a cargo de serventuários privativos nomeados de acordo com o estabelecido na Lei de Organização Administrativa e Judiciária do Distrito Federal e dos Territórios e nas resoluções sobre a divisão e organização judiciária dos Estados e serão feitos, inciso 1, o do item 1, nos ofícios privativos ou nos cartórios de registro de nascimentos, casamentos e óbitos. Inciso 2. Os dos itens 2 e 3, nos ofícios privativos ou nos cartórios de registro de títulos e documentos. Inciso 3. Os do item 4, nos ofícios privativos ou nos cartórios de registro de imóveis. Capítulo 2 da Escrituração. Artigo 3º. A escrituração será feita em livros encadernados que obedecerão aos modelos anexos a esta lei, sujeitos à correição da autoridade judiciária competente. Parágrafo 1º. Os livros podem ter 0,22 metros até 0,40 metros de largura e de 33 metros até 0,55 metros de altura, cabendo ao oficial a escolha dentro dessas dimensões de acordo com a conveniência do serviço. Parágrafo 2º. Para facilidade do serviço, podem os livros ser escriturados mecanicamente em folhas soltas, obedecidos os modelos aprovados pela autoridade judiciária competente. Artigo 4º. Os livros de escrituração serão abertos, numerados, autenticados e encerrados pelo oficial do registro, podendo ser utilizado para tal fim processos mecânicos de autenticação previamente aprovado pela autoridade judiciária competente. Parágrafo único. Os livros notariais, nos modelos existentes, em folhas fixas e soltas, serão também abertos, numerados, autenticados e encerrados pelo tabelião, que determinará a respectiva quantidade a ser utilizada de acordo com a necessidade do serviço. Artigo 5º. Considerando a quantidade dos registros, o juiz poderá autorizar a diminuição do número de páginas dos livros respectivos até a terça parte do consignado nesta lei. Artigo 6º. Findando-se um livro, o imediato tomará o número seguinte acrescido à respectiva letra, salvo no registro de imóveis, em que o número será conservado com a adição sucessiva de letras na ordem alfabética simples e depois repetidas em combinação com a primeira, com a segunda e assim indefinidamente. Exemplos: 2A, A2Z, 2AA, A2AZ, 2BA, A2BZ, etc. Artigo 7º. Os números de ordem dos registros não serão interrompidos no fim de cada livro, mas continuarão indefinidamente nos seguintes da mesma espécie. Artigo 7º-A. O disposto nos artigos 3º, 4º, 5º, 6º, 7º não se aplica à escrituração por meio eletrônico, de que trata o parágrafo 3º do artigo 1º desta lei. Capítulo 3 da Ordem do Serviço. Artigo 8º. O serviço começará e terminará às mesmas horas em todos os dias úteis.
Parágrafo único. O registro civil de pessoas naturais funcionará todos os dias, sem exceção. Artigo 9º. Será nulo o registro lavrado fora das horas regulamentares ou em dias em que não houver expediente, sendo civil e criminalmente responsável o oficial que der causa à nulidade. Parágrafo 1º. Serão contados em dias e horas úteis os prazos estabelecidos para a vigência da prenotação para os pagamentos de emolumentos e para a prática de atos pelos oficiais dos registros de imóveis, de títulos e documentos e civil de pessoas jurídicas, incluída a emissão de certidões, exceto nos casos previstos em lei e naqueles contados em meses e anos. Parágrafo 2º. Para fins do disposto no parágrafo 1º deste artigo, consideram-se, inciso 1, dias úteis aqueles em que houver expediente e, inciso 2, horas úteis as horas regulamentares do expediente. Parágrafo 3º. A contagem dos prazos nos registros públicos observará os critérios estabelecidos na legislação processual civil. Artigo 10. Todos os títulos apresentados no horário regulamentar e que não forem registrados até a hora do encerramento do serviço aguardarão o dia seguinte, no qual serão registrados preferencialmente aos apresentados nesse dia. Parágrafo único. O registro civil de pessoas naturais não poderá ser, entretanto, ser adiado. Artigo 11. Os oficiais adotarão um melhor regime interno de modo a assegurar às partes a ordem de precedência na apresentação dos seus títulos, estabelecendo-se sempre o número de ordem geral. Artigo 12. Nenhuma exigência fiscal em dúvida obstará a apresentação de um título e o seu lançamento do protocolo com o respectivo número de ordem nos casos em que a da precedência decorra prioridade de direitos para o apresentante. Parágrafo único. Independem de apontamento do protocolo dos títulos apresentados apenas para exame e cálculo dos respectivos emolumentos. Artigo 13. Salvo as anotações e as averbações obrigatórias, os atos do registro serão praticados, inciso 1, por ordem judicial, inciso 2, a requerimento verbal ou escrito dos interessados, inciso 3, a requerimento do Ministério Público quando a lei autorizar. Parágrafo 1º. O reconhecimento de firma nas comunicações do registro civil pode ser exigido pelo respectivo oficial. Parágrafo 2º. A emancipação concedida por sentença judicial será anotada às expensas do interessado. Artigo 14. Os oficiais do registro, pelos atos que praticarem em decorrência do disposto nesta lei, terão direito a título de remuneração aos emolumentos fixados nos regimentos de custas do Distrito Federal, dos estados e dos territórios, os quais serão pagos pelo interessado que os requerer. Parágrafo único. O valor correspondente às custas de escrituras, certidões, buscas, averbações, registros de qualquer natureza, emolumentos e despesas legais constará obrigatoriamente do próprio documento, independentemente da expedição do recibo quando solicitado. Artigo 15. Quando o interessado no registro for o oficial encarregado de fazê-lo ou algum parente seu em grau de que determine impedimento, o ato incumbe ao substituto legal do oficial. Capítulo 4 da Publicidade. Artigo 16. Os oficiais e os encarregados das repartições em que se façam os registros são obrigados, inciso 1, parágrafo 1º, a lavrar a certidão do que lhes for requerido, parágrafo 2º, a fornecer às partes as informações solicitadas. Artigo 17. Qualquer pessoa pode requerer certidão do registro sem informar ao oficial ou ao funcionário o motivo ou interesse do pedido. Parágrafo 1º. O acesso ou envio de informações aos registros públicos, quando realizados por meio da internet, deverão ser assinados com o uso da assinatura avançada ou qualificada de que trata o artigo 4º da Lei nº 14.063, de 23 de setembro de 2020, nos termos estabelecidos pela Corregedoria Nacional de Justiça do Conselho Nacional de Justiça. Parágrafo 2º. Ato da Corregedoria Nacional de Justiça do Conselho Nacional de Justiça poderá estabelecer hipóteses de uso de assinatura avançada em atos que envolvam imóveis. Artigo 18. Ressalvado o disposto nos artigos 45, 57, parágrafo 7º e 95, parágrafo único, a certidão será lavrada independentemente de despacho judicial, devendo mencionar o livro de registro ou documento arquivado no cartório.
Artigo 19. A certidão será lavrada em inteiro teor, em resumo ou em relatório conforme quesitos e devidamente autenticada pelo oficial ou seus substitutos legais, não podendo ser retardada por mais de 5 dias. Parágrafo 1º. A certidão de inteiro teor será extraída por meio reprográfico ou eletrônico. Parágrafo 2º. As certidões do registro civil das pessoas naturais mencionarão a data em que foi lavrado o assento. Parágrafo 3º. Nas certidões de registro civil não se mencionará as circunstâncias de ser legítima ou não a filiação, salvo a requerimento do próprio interessado ou em virtude de determinação judicial. Parágrafo 4º. As certidões de nascimento mencionarão a data em que foi feito o assento, a data por extenso do nascimento e ainda expressamente a naturalidade. Parágrafo 5º. As certidões extraídas dos registros públicos deverão observar o disposto no parágrafo 1º deste artigo, ser fornecidas eletronicamente com uso de tecnologia que permita a sua impressão pelo usuário e a identificação segura de sua autenticidade, conforme critérios estabelecidos pela Corregedoria Nacional de Justiça do Conselho Nacional de Justiça, dispensada a materialização das certidões pelo oficial de registro. Parágrafo 6º. O interessado pode solicitar a qualquer serventia certidões eletrônicas relativas a atos registrados em outra serventia por meio do Sistema Eletrônico de Registros Públicos, SERP, nos termos estabelecidos pela Corregedoria Nacional de Justiça do Conselho Nacional de Justiça. Parágrafo 7º. A certidão impressa nos termos do parágrafo 5º e a certidão eletrônica lavrada nos termos do parágrafo 6º deste artigo terão validade e fé pública. Parágrafo 8º. Os registros públicos de que trata esta lei disponibilizarão, por meio do SERP, a visualização eletrônica dos atos neles transcritos, praticados, registrados ou averbados na forma e nos prazos estabelecidos pela Corregedoria Nacional de Justiça do Conselho Nacional de Justiça. Parágrafo 9º. A certidão da situação jurídica atualizada do imóvel compreende as informações vigentes de sua descrição, número de contribuinte, proprietário, direitos, ônus e restrições judiciais e administrativas incidentes sobre o imóvel e o respectivo titular, além das demais informações necessárias à comprovação da propriedade, à transmissão e à constituição de outros direitos reais. Parágrafo 10. As certidões de registro de imóveis, inclusive aquelas de que trata o parágrafo 6º deste artigo, serão emitidas nos seguintes prazos máximos, contados a partir do pagamento dos emolumentos. Inciso 1. 4 horas para a certidão de inteiro teor da matrícula ou do livro auxiliar em meio eletrônico, requerida no horário de expediente, desde que fornecido pelo usuário o respectivo número. Inciso 2. 1 dia para a certidão da situação jurídica atualizada do imóvel. E, inciso 3, 5 dias para a certidão de transcrições e para os demais casos. Parágrafo 11. No âmbito do registro de imóveis, a certidão de inteiro teor da matrícula conterá a reprodução de todo o seu conteúdo e será suficiente para fins de comprovação de propriedade, direitos, ônus reais e restrições sobre o imóvel, independentemente da certificação específica pelo oficial. Parágrafo 12. Na localidade em que haja dificuldade de comunicação eletrônica, a Corregedoria Geral de Justiça Estadual poderá autorizar de modo excepcional e com expressa comunicação ao público a aplicação de prazos maiores para emissão das certidões do registro de imóveis de que trata o parágrafo 10 deste artigo. Artigo 20. No caso de recusa ou retardamento na expedição da certidão, o interessado poderá reclamar à autoridade competente, que aplicará, se for o caso, a pena disciplinar cabível. Parágrafo único. Para a verificação do retardamento oficial, logo que receber alguma petição, fornecerá à parte uma nota de entrega devidamente autenticada. Artigo 21. Sempre que houver qualquer alteração posterior ao ato cuja certidão é pedida, deve o oficial mencioná-la obrigatoriamente, não obstante as especificações do pedido, sob pena de responsabilidade civil e penal, ressalvado o disposto nos artigos 45 e 95. Parágrafo único. A alteração a que se refere este artigo deverá ser anotada na própria certidão, contendo a inscrição de que a presente certidão envolve elementos de averbação à margem do termo. Capítulo 5 da conservação. Artigo 22.
Os livros de registro, bem como as fichas que os substituam, somente sairão do respectivo cartório mediante autorização judicial. Artigo 23. Todas as diligências judiciais e extrajudiciais que exigirem a apresentação de qualquer livro, ficha substitutiva de livro ou documento efetuar-se-ão no próprio cartório. Artigo 24. Os oficiais devem manter em segurança permanentemente os livros e documentos e respondem pela sua ordem e conservação. Artigo 25. Os papéis referentes ao serviço de registro serão arquivados em cartório mediante a utilização de processos racionais que facilitem as buscas, facultada a utilização de microfilmagem e outros meios de reprodução autorizados em lei. Artigo 26. Os livros e papéis pertencentes ao arquivo do cartório ali permanecerão indefinidamente. Artigo 27. Quando a lei criar novo cartório enquanto este não for instalado, os registros continuarão a ser feitos no cartório que sofreu o desmembramento, não sendo necessário repeti-los no novo ofício. Parágrafo único. O arquivo do antigo cartório continuará a pertencer-lhe. Capítulo 6 da responsabilidade. Artigo 28. Além dos casos expressamente consignados, os oficiais são civilmente responsáveis por todos os prejuízos que pessoalmente ou pelos prepostos ou substitutos que indicarem causarem por culpa ou dolo aos interessados no registro. Parágrafo único. A responsabilidade civil independe da criminal pelos delitos que cometerem. Título 2 do Registro de Pessoas Naturais, capítulo 1, Disposições Gerais. Artigo 29. Serão registrados no Registro Civil de Pessoas Naturais, inciso 1, os nascimentos, inciso 2, os casamentos, inciso 3, os óbitos, inciso 4, as emancipações, inciso 5, as interdições, inciso 6, as sentenças declaratórias de ausência, inciso 7, as opções de nacionalidade, inciso 8. As sentenças que deferirem a legitimação adotiva. Parágrafo 1º. Serão averbados a linha A. As sentenças que decidirem a nulidade ou anulação do casamento, o desquite e o restabelecimento da sociedade conjugal. A linha C. A linha B. As sentenças que julgarem ilegítimos os filhos concebidos na constância do casamento e as declararem a filiação legítima. A linha C. Os casamentos de que resultar a legitimação de filhos havidos ou concebidos anteriormente. A linha D. Os atos judiciais ou extrajudiciais de reconhecimento de filhos ilegítimos. A linha E. As escrituras de adoção e os atos que a dissolverem. A linha F. As alterações ou abreviaturas de nomes. Parágrafo 2º. É competente para a inscrição da opção de nacionalidade o cartório da residência do optante ou de seus pais, se forem residentes no estrangeiro, far-se-á o registro no Distrito Federal. Parágrafo 3º. Os ofícios do Registro Civil das Pessoas Naturais são considerados ofícios da cidadania e estão autorizados a prestar outros serviços remunerados na forma prevista em convênio em credenciamento ou em matrícula com órgãos públicos e entidades interessadas. Parágrafo 4º. O convênio referido no parágrafo 3º deste artigo independe de homologação e será firmado pela entidade de classe dos registradores civis de pessoas naturais de mesma abrangência territorial do órgão ou da entidade interessada. Artigo 30. Não serão cobrados emolumentos pelo registro civil de nascimento e pelo assento de óbito, bem como pela primeira certidão respectiva. Parágrafo 1º. Os reconhecidamente pobres estão isentos de pagamento de emolumentos pelas demais certidões extraídas pelo cartório de registro civil. Parágrafo 2º. O estado de pobreza será comprovado por declaração de próprio interessado a rogo, tratando-se de analfabeto, neste caso, acompanhada da assinatura de 2 testemunhas. Parágrafo 3º. A falsidade da declaração ensejará a responsabilidade civil e criminal do interessado. Parágrafo 3º-A. Comprovado o descumprimento pelos oficiais dos cartórios de registro civil do disposto no caput deste artigo, aplicar-se-ão as penalidades previstas no artigo 32 e 33 da Lei nº 8.935, de 18 de novembro de 1994.
Parágrafo 3º-B. Esgotadas as penalidades a que se refere o parágrafo anterior e verificando-se novo descumprimento, aplicar-se-á o disposto no artigo 39 da Lei nº 8.935, de 18 de novembro de 1994. Parágrafo 3º-C. Os cartórios de registros públicos deverão afixar em local de grande visibilidade, que permita fácil leitura ou acesso ao público, quadros contendo tabelas atualizadas das custas e emolumentos, além de informações claras sobre a gratuidade prevista no caput deste artigo. Parágrafo 4º. É proibida a inserção nas certidões de que trata o parágrafo 1º deste artigo de expressões que indiquem condição de pobreza ou semelhantes. Artigo 31. Os fatos concernentes ao registro civil que se derem a bordo dos navios de guerra e mercantes em viagem e no exército em campanha serão imediatamente registrados e comunicados em tempo oportuno por cópia autêntica aos respectivos ministérios, a fim de que, através do Ministério da Justiça, sejam ordenados os assentamentos, notas ou averbações nos livros competentes das circunscrições a que se referirem. Artigo 32. Os assentos de nascimento, óbito e de casamento de brasileiros em país estrangeiro serão considerados autênticos nos termos da lei do lugar em que forem feitos legalizadas as certidões pelos cônsules ou quando por estes tomados nos termos do regulamento consular. Parágrafo 1º. Os assentos de que trata este artigo serão, porém, transladados nos cartórios do primeiro ofício do domicílio do registrado ou no primeiro ofício do Distrito Federal em falta de domicílio conhecido, quando tiverem de produzir efeito no país ou antes por meio de segunda via, que os cônsules serão obrigados a remeter por intermédio do Ministério das Relações Exteriores. Parágrafo 2º. O filho de brasileiro ou brasileira, nascido no estrangeiro e cujos pais não estejam ali a serviço do Brasil, desde que registrado em consulado brasileiro ou não registrado venha a residir no território nacional, antes de atingir a maioridade, poderá requerer, no juízo do seu domicílio, se registre no livro E do primeiro ofício do registro civil o termo de nascimento. Parágrafo 3º. No termo das respectivas certidões do nascimento, registrado na forma do parágrafo antecedente, constará que só valerão como prova de nacionalidade brasileira até 4 anos depois de atingida a maioridade. Parágrafo 4º. Dentro do prazo de 4 anos, depois de atingida a maioridade pelo interessado referido no parágrafo 2º, deverá ele manifestar a sua opção pela nacionalidade brasileira perante o juízo federal. Deferido o pedido, proceder-se-á ao registro no livro E dos cartórios do primeiro ofício do domicílio do optante. Parágrafo 5º. Não se verificando a hipótese prevista no parágrafo anterior, o oficial cancelará de ofício o registro provisório efetuado na forma do parágrafo 2º. Capítulo 2 da Escrituração e Ordem de Serviço. Artigo 33. Haverá em cada cartório os seguintes livros. Inciso 1. A. De registro de nascimento. Inciso 2. B. De registro de casamento. Inciso 3. B. Auxiliar de registro de casamento religioso para efeitos civis. Inciso 4. C. De registro de óbitos. Inciso 5. C. Auxiliar de registro de natimortos. Inciso 6. D. De registro de proclama. Parágrafo único. No cartório do primeiro ofício ou da primeira subdivisão judiciária, haverá em cada comarca outro livro para inscrição dos demais atos relativos ao Estado Civil, designados sob a letra E. Artigo 34. O oficial juntará a cada um dos livros índice alfabético dos assentos lavrados pelos nomes das pessoas a quem se referirem. Parágrafo único. O índice alfabético poderá, a critério do oficial, ser organizado pelo sistema de fichas, desde que preencham estas os requisitos de segurança, comodidade e pronta busca. Artigo 35. A escrituração será feita seguidamente em ordem cronológica de declarações sem abreviaturas nem algarismos no fim de cada assento e antes da subscrição e das assinaturas serão ressalvadas as emendas, entrelinhas ou outras circunstâncias que puderem ocasionar dúvidas. Entre um assento e outro será traçada uma linha de intervalo, tendo cada um o seu número de ordem. Artigo 36. Os livros de registro serão divididos em 3 partes, sendo na da esquerda lançado o número de ordem, na central o assento,
ficando no da direita espaço para as notas, averbações e retificações. Artigo 37. As partes ou seus procuradores, bem como as testemunhas, assinarão os assentos, inserindo-se neles as declarações feitas de acordo com a lei ou ordenadas por sentença. As procurações serão arquivadas, declarando-se o termo, a data, o livro, a folha e o ofício em que foram lavradas, quando constarem de instrumento público. Parágrafo 1º. Se os declarantes ou as testemunhas não puderem por qualquer circunstância assinar, far-se-á a declaração no assento, assinando a rogo outra pessoa e tomando-se a impressão dactiloscópica da que não assinar à margem do assento. Parágrafo 2º. As custas com o arquivamento das procurações ficarão a cargo dos interessados. Artigo 38. Antes da assinatura dos assentos, serão estes lidos às partes e às testemunhas de que se fará menção. Artigo 39. Tendo havido omissão ou erro de modo que seja necessário fazer adição ou emenda, estas serão feitas antes da assinatura ou ainda em seguida, mas antes de outro assento, sendo a ressalva novamente por todas assinada. Artigo 40. Fora da retificação feita no ato, qualquer outra só poderá ser efetuada nos termos do artigo 109 a 112 desta lei. Artigo 41. Reputam-se inexistentes e sem efeitos jurídicos quaisquer emendas ou alterações posteriores não ressalvadas ou não lançadas na forma indicada nos artigos 39 e 40. Artigo 42. A testemunha para os assentos de registro deve satisfazer as condições exigidas pela lei civil, sendo admitido parente em qualquer grau do registrado. Parágrafo único. Quando a testemunha não for conhecida do oficial do registro, deverá apresentar o documento hábil de sua identidade, do qual se fará no assento expressa menção. Artigo 43. Os livros de proclamas serão escriturados cronologicamente com o resumo do que constaram dos editais, expedidos pelo próprio cartório ou recebidos de outros, todos assinados pelo oficial. Parágrafo único. As despesas de publicação do edital serão pagas pelo interessado. Artigo 44. O registro do edital de casamento conterá todas as indicações quanto à época de publicação e aos documentos apresentados, abrangendo também o edital, remetido por outro oficial processante. Artigo 45. A certidão relativa ao nascimento de filho legitimado por subsequente matrimônio deverá ser fornecida sem teor da declaração ou averbação a esse respeito, como se fosse legítimo na certidão de casamento. Também será omitida a referência àquele filho, salvo havendo em qualquer dos casos determinação judicial deferida em favor de quem demonstre legítimo interesse em obtê-la. Capítulo 3 das penalidades. Artigo 46. As declarações de nascimento feitas após o decurso do prazo legal serão registradas no lugar de residência do interessado. Parágrafo 1º. O requerimento de registro será assinado por duas testemunhas sob as penas da lei. Parágrafo 3º. O oficial de registro civil, se suspeitar da falsidade de declaração, poderá exigir prova suficiente. Parágrafo 4º. Persistindo a suspeita, o oficial encaminhará os autos ao juízo competente. Parágrafo 5º. Se o juiz não fixar prazo menor, o oficial deverá lavrar o assento dentro em 5 dias, sob pena de pagar multa correspondente a um salário mínimo da região. Parágrafo 6º. Os órgãos do Poder Executivo e do Poder Judiciário, detentores de bases biométricas, poderão franquear ao oficial de registro civil de pessoas naturais acesso às bases para fins de conferência por ocasião do registro tardio de nascimento. Artigo 47. Se o oficial do registro civil recusar fazer ou retardar qualquer registro, averbação ou anotação, bem como o fornecimento de certidão, as partes prejudicadas poderão queixar-se à autoridade judiciária, a qual, ouvindo o acusado, decidirá dentro de 5 dias. Parágrafo 1º. Se for injusta a recusa ou injustificada a demora, o juiz que tomar conhecimento do fato poderá impor ao oficial multa de 1 a 10 salários mínimos da região, ordenando que no prazo improrrogável de 24 horas seja feito o registro, a averbação, a anotação ou fornecida a certidão sob pena de prisão de 5 a 20 dias.
Parágrafo 2º. Os pedidos de certidão feitos por via postal, telegráfica ou bancária serão obrigatoriamente atendidos pelo oficial do Registro Civil, satisfeitos os emolumentos devidos sob as penas previstas no parágrafo anterior. Artigo 48. Os juízes farão correição e fiscalização nos livros de registro conforme as normas da organização judiciária. Artigo 49. Os oficiais do Registro Civil remeterão à Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, dentro dos primeiros 8 dias e dos meses de janeiro, abril, julho e outubro de cada ano, um mapa dos nascimentos, casamentos e óbitos ocorridos no trimestre anterior. Parágrafo 1º. A Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística fornecerá mapas para a execução do disposto neste artigo, podendo requisitar aos oficiais do registro que façam as correções que forem necessárias. Parágrafo 2º. Os oficiais que no prazo legal não remeterem os mapas incorrerão na multa de 1 a 5 salários mínimos da região, que será cobrada como dívida ativa da União, sem prejuízo da ação penal, que no caso couber. Parágrafo 3º. No mapa de que trata o CAPU deverá ser informado o número da identificação da declaração de nascido vivo. Parágrafo 4º. Os mapas dos nascimentos deverão ser remetidos aos órgãos públicos interessados no cruzamento das informações do Registro Civil e da declaração de nascido vivo conforme no regulamento, com o objetivo de integrar a informação e promover a busca ativa de nascimentos. Parágrafo 5º. Os mapas previstos no CAPU e no parágrafo 4º deverão ser remetidos por meio digital quando o registrador detenha a capacidade de transmissão de dados.